Daúde, como você vê essa questão aí do desconto no ICMS? Tem muitas críticas da oposição, mas muitos estados já aderindo a esse movimento. Exatamente. Nós estamos vivendo um ano de eleição, né? E é evidente que os governadores não querem ficar para trás. Eles não vão bancar e não reduzir o ICMS, que eu acho que isso também é temporário, né? Vai ficar aí por 6 meses essa redução, depois provavelmente volte o que era antes, infelizmente. E os governadores, 9 governadores, como você bem colocou, Cláudia, eles questionam essa decisão do governo, uma lei aprovada. O que eles alegam é que hoje o sistema tributário brasileiro, ele coloca aos estados uma responsabilidade muito grande na questão de segurança, educação e saúde, de recursos vindo do ICMS. Quando você reduz o ICMS, se você não tem uma contrapartida, você desestrutura, né, os investimentos nessas áreas prioritárias. Pega o caso do Rio de Janeiro, o ICMS sobre os combustíveis é de 32% e agora foi reduzido para 18%. Então, uma perda de arrecadação muito grande. No momento em que o estado do Rio Grande do Sul está em falência, não diria falência, porque o estado não quebra, né? O estado ele está inadimplente, a dívida que o estado do Rio de Janeiro tem praticamente 4 arrecadações, né? 4 arrecadações anuais, e jamais ele conseguiria pagar essa dívida se não tiver uma recomposição. Então, a preocupação dos governadores é essa, mas eu vejo que é um momento, evidente, político, né? Que os governadores também querem ficar bem na fita, aqueles que não querem reduzir e fazem oposição ao governo, também pode ser uma estratégia política, mas eu gostaria aqui, Cláudio, se você me permitir, dar a minha opinião a respeito dessa redução de ICMS. Né? Alguns postos de gasolina aqui em São Paulo já estão praticando uma redução de 30 centavos por litro, mas a grande preocupação que a gente tem aí é a trajetória do dólar e do petróleo, né? O sistema inflacionário no Brasil, a inflação ela ganhou inércia, ou seja, ela se movimenta, faz uma autoindexação. E os canais que deveriam transmitir o benefício da redução de impostos na bomba, possivelmente eles estão obstruídos e eles vão acabar não levando a uma redução significativa nos preços dos combustíveis. A Petrobras, provavelmente, se o dólar continuar, se o dólar chegar a 3,40, perdão, antes fosse, né, 5,40, sem dúvida nenhuma, fica uma situação insustentável e pode faltar combustível no Brasil. Então, é uma situação muito delicada, mas eu até pedi licença para você para abordar, porque a gente não pode ser hipócrita de achar que a situação é uma maravilha, independente de questão política, de A, de B ou de C, nós temos que ser pragmático diante de uma realidade econômica que a gente vive. Não é uma realidade muito fácil, né? Eu, particularmente, sempre fui a favor desta PEC que aumenta o benefício para os brasileiros. É melhor do que você reduzir impostos, de você ficar de outras formas tentando contornar essa dificuldade, dar o dinheiro para o brasileiro, que o brasileiro, ele, sem dúvida nenhuma, aqueles que precisam vão estar sendo atendidos. Agora, isso tem consequências, né? Tem consequências, você vê. Já o mercado, não gostei porque furou o teto de gasto, né? Esse valor vai para a dívida. Você ter uma dívida com uma taxa Selic deste preço, se torna, o Brasil, né, o país como todos os estados, se torna uma dívida de agiota, né? Você está na mão de um agiota que o Brasil hoje paga para rolar a dívida quase 20%. Né? Então, se você não tem uma taxa de juros compatível com a capacidade de rolar a dívida, você acaba mais para frente tendo complicações. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, aqui para finalizar: dívida do governo não foi feita para pagar, ela foi feita para rolar.
né? Essa é a estratégia. Você vê os governos aí altamente endividados, né? O Japão tem quase 300% do PIB de dívida, Estados Unidos 120%, Europa. Agora, por que eles podem ter isso? Porque eles têm uma taxa de juros pequena, porque tem credibilidade, tem confiança. Então, a gente vive um momento, né, muito delicado e espero que essas situações resolvam exatamente a demanda da barriga do povo brasileiro. Então, eu acho que é importante a gente dizer isso, independente de qualquer outra situação.